de Inter e noite de Copa Libertadores da América no Rio de Janeiro. Hoje o Colorado enfrenta o Flamengo no Maracanã, tentando trazer a decisão para o estádio Beira-Rio no próximo dia 20. O torcedor aqui na cidade maravilhosa fez a sua parte. Eu quero trazer alguns bastidores envolvendo tanto o Inter quanto o Flamengo. E também, gente, o Inter de olho no dinheiro, que pode entrar de forma significativa a partir da classificação. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, Dia de Libertadores da América é sempre muito especial, E óbvio, estando aqui no Rio de Janeiro, o terceiro jogo seguido, pela terceira competição diferente, eu quero, óbvio, atualizar tudo em nome, da Zapay, que é minha parceira, aplicativo onde você fica em dia com seu veículo, carro, moto ou caminhão. A Zapay, tem a solução para você, pagar IPVA, licenciamento, multa, tudo de forma parcelada no cartão de crédito e ainda por cima tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então, tá com dor de cabeça em relação ao teu veículo? Baixa o aplicativo da Zapay que está disponível aqui na descrição desse conteúdo. Turma, bom, acho que vocês já viram bastante, mas não custa exaltar mais uma vez a chegada do Internacional aqui ao Rio de Janeiro na tarde de ontem, sob muita festa do torcedor colorado. Eu tô estimando aí cerca de 200, 300 colorados, fizeram a tradicional Ruas de Fogo aqui nas ruas de Copacabana. Foi uma confusão, afinal... Eu acho que os seguranças aqui do Hotel Hilton, no Rio de Janeiro, deram uma subestimada, no torcedor do Internacional, que quase invadiu o hotel, para apoiar os jogadores. Muita fumaça entrou também no saguão aqui da concentração colorada. E a gente viu, obviamente, um clima de mobilização total aí dos torcedores, algo que a gente não viu ou não via há bastante tempo, pelo menos nos jogos fora de casa. Lembro que esta última mobilização que pôde ser vista foi justamente aqui no Rio, naquela semifinal da Libertadores de 2023. No mais, gente, o técnico Roger Machado relacionou alguns jogadores. Não há nenhuma grande novidade neste elenco para encarar o Flamengo. O meia paraguaio Oscar Romero, que segue em retreinamento, não foi relacionado, e o Carboneiro, que tinha uma expectativa, também permaneceu em Porto Alegre. Então não há grandes surpresas aí na nominata do Internacional, que tem, talvez como grande retorno, o Richard, volante, que teve uma concussão no duelo contra o Fluminense pela Copa do Brasil, teve que ficar fora, por conta do protocolo ali 5 dias, então é um jogador que volta a estar à disposição. Do que eu pude conversar com algumas pessoas, que em trânsito dentro do vestiário do Internacional, o time não deve ter surpresas, mas se tiver, será a entrada do Bruno Henrique na vaga do Bruno Tabata. E aí o Alan Rodrigues indo jogar um pouquinho mais aberto pelo lado direito. Mas estou apostando, na seguinte escalação: Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei, Thiago Maia e... Alan Rodrigues, Bruno Tabata ou Bruno Henrique, mas acho que o Tabata começa, Alan Patrick, Wesley e na frente, o Ricardo Matias, é a provável escalação do Internacional. Já o Flamengo, gente, também treinou ontem no Ninho do Urubu, tava trocando uma ideia com o Vene Casagrande, setorista de Flamengo, e há apenas uma dúvida no time: quem será, o jogador a atuar do lado do Jorginho, na abertura do meio-campo? Duas alternativas: Everton Araújo, jogador das categorias de base do Flamengo, que já está há bastante tempo aí no plantel profissional, um jogador de mais marcação, mais intensidade, ou o Alan, ex-jogador do Inter, inclusive, acho que nunca chegou a jogar profissionalmente pelo Inter, foi vendido lá em 2015, 2016 para o Liverpool da Inglaterra, rodou por outros clubes, Atlético Mineiro, e hoje está defendendo as cores do Flamengo. Lembrando, que o Flamengo não pode contar com o uruguaio De Arrascaeta, meio-campista, camisa 10 do Flamengo, que está suspenso em virtude aí do terceiro cartão amarelo. Levou esse cartão, na última rodada, quando o Flamengo bateu o The Strongest, o Tátira, por 1-0 no Maracanã e conseguiu a classificação às oitavas de final, Lembrando que o Inter passou como primeiro do seu grupo e o Flamengo passou como segundo. Por isso, o Inter encara o Flamengo hoje aqui no Rio de Janeiro. Provável escalação do Flamengo, então, tem Rossi no gol, Varela no lado direito, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alexandro. No meio-campo, Jorginho, e aí a dúvida, entre o Alan e o Everton Araújo. Plata, sendo esse cara um pouquinho mais centralizado.
Nas pontas, Luiz Araújo e o Samuel Lino. E na frente, né, o Pedro. É um bom time aí do Flamengo que deve encarar o Internacional para o Maracanã lotado, né? Ingressos esgotados, tanto para Inter quanto para Flamengo. Mais de 60 mil pessoas, né, devem estar no Maracanã. Então, uma grande festa, né, está sendo prometida por todos os lados. Quero falar também, gente, sobre valor de premiação da Libertadores, tá? Porque o Inter, enfim, né, orçou lá no seu planejamento inicial, né, estar pelo menos nas quartas de final da Copa do Brasil, o que não aconteceu, né? O Inter caiu na fase de oitavas de final. E agora, né, gente, o Inter, se avançar para as quartas, embolsa 1,7 milhões de dólares. Se a gente for converter para nossa moeda, estamos falando de quase 10 milhões de reais, 9 milhões e 600 mil. Né? É um valor importante. Além de tudo que traz junto, né? Vamos lá, uma torcida engajada, mais sócios, inclusive, né? A possibilidade de comprar os ingressos, né, de forma mais certa, né, sendo sócio do Internacional, aquela possibilidade, né, do Beira-Rio lotado em grandes decisões, venda de produtos e assim vai. Né? A gente sabe que é uma bola de neve positiva, né, se o Inter avançar até as quartas. Para fins de curiosidade, tá? Se o Inter for à semifinal, são 2,3 milhões de dólares, né, o que dá aí 13 milhões de reais na cotação atual, e se o Inter for vice-campeão, 7 milhões de dólares, o campeão em bolsa 24 milhões de dólares, um total aí de quase 140 milhões de reais. Então também vale bastante isso, né? A possibilidade do Inter ter, né, um benefício financeiro avançando de fase contra o Flamengo. Tá bom? Fugindo um pouco, né, do jogo, quero falar um pouquinho sobre Carlos Miguel, tá? Porque o goleiro ex-Inter, né, cria das categorias de base do Internacional, está muito perto de ser anunciado pelo Palmeiras. O Inter está de olho, né, nessa negociação, pois tem direito a 2% do negócio, como taxa, né, de formação desse jogador. O que vai dar mais ou menos 500 mil reais, tá, para o Internacional, mas é um dinheiro que acaba entrando e que o Inter, de forma alguma, estava esperando. Não é um valor absurdo, né, mas é algo que agrega, óbvio, né, ganhar 500 mil sem estar esperando. Além disso, né, o Inter, no bastidor, né, fala bastante sobre Fernando, e quero citar aqui uma informação do Wagner Martins, que conversou com o Fernando no aeroporto Salgado Filho, né, na tarde de ontem. Né, ele já se deslocou para Goiânia, onde vai ficar próximo da sua família, e o grande ponto é: o Fernando só está deixando o Inter porque o Inter não quis abrir um precedente para que ele fizesse seu tratamento longe de Porto Alegre. Ele gostaria, né, de tratar em Goiânia, né, o que não foi aceito pelo Inter, porque daria brecha para que outros jogadores também fizessem esse tipo de movimento, desacompanhados, né, do médicos do clube, e por isso, né, se optou pelo caminho do término do vínculo de forma antecipada, e aí acabou ficando bom para todo mundo. Mas sucesso aí ao Fernando, onde quer que ele esteja agora, né, para seguir a sua trajetória, seja como jogador ou agora, né, como um aposentado do futebol. Tá certo? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal é em nome da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também. Lembrando, né, Flamengo e Internacional já tem odd pronta, tá? O Inter pagando 8 lá na KTO, uma vitória do Inter aqui no Maracanã. E, cara, você já sabe, né, na KTO tem a chance extra na Libertadores da América. Ou seja, você faz uma aposta, né, lá na aba promoções, aceito participar, faz uma aposta de até R$ 25 e se ela não bater, você terá, né, uma free bet de 25 para palpitar em outro jogo e tentar, né, recuperar esse dinheiro. Tá bom? Lembrando que é um site proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!